Olá pessoal, então esse vídeo que eu vou apresentar para você agora faz parte de um conjunto de videoaulas de física básica em nível universitário e essas aulas foram pensadas para servir de complementação para cursos de laboratório e teóricos também. Tá? O vídeo vai ser mais ou menos focado na realização de um dado experimento, mas a gente também vai apresentar uma contextualização teórica que a gente julga ser necessária para o desenvolvimento desse experimento. Tá? Então o formato básico do vídeo vai ser a apresentação geral do experimento, a gente vai discutir de modo geral o que vai ser feito. Depois a gente vai fazer o desenvolvimento dos conceitos teóricos relacionados, isso vai incluir algumas demonstrações experimentais e a apresentação então do experimento, onde você vai poder nesse experimento coletar dados e depois tratar, fazer análise e relatórios, Uma coisa importante eu dizer é que caso você esteja usando esse material aí no curso de laboratório, é importante que você esteja em contato com o seu professor, Ele que vai te orientar nas atividades, nos relatórios, as avaliações e também mesmo parte do vídeo que ele acha mais importante ou menos importante você dar ênfase. Bom, esse material então foi baseado nessa bibliografia aqui. Então a gente tem a parte teórica baseada nesses 4 livros que estão mencionados aqui e a parte experimental ela foi toda baseada no livro de práticas do Laboratório de Física 2 aqui do Instituto de Física de São Carlos. Esse livro vem sendo desenvolvido desde a fundação do Instituto, tem contribuição de vários professores ao longo do tempo. A última compilação do livro foi feita pelo professor Schneider com alguma participação minha aí. Tá? Se você não tem acesso direto a essa apostila, você pode entrar nesse link aqui que eu estou mostrando, onde você pode fazer o download do PDF dessa apostila. Então vamos ao vídeo. Ok, pessoal, então nós estamos no tema das oscilações mecânicas e o tópico que a gente vai discutir hoje é o oscilador harmônico simples, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre o sistema massa-mola e pêndulos. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, sou professor aqui do Instituto de Física de São Carlos. Bom, está aqui o nosso experimento principal de hoje, Nós vamos tratar de alguns sistemas oscilando em movimento harmônico simples, o que a gente chama usualmente de MHS. Então, por exemplo, o sistema massa-mola, onde eu tenho uma massinha pendurada numa mola, que pode oscilar aqui, é um exemplo de MHS. Outro exemplo de MHS é um pêndulo, Se você tem aqui uma articulação que pode se mover livremente e você faz esse sistema oscilar com pequenos ângulos, e a gente vai ver por que daqui a pouco, Isso também se caracteriza com um movimento harmônico simples. Mas, de fato, quando a gente fala de movimento harmônico, isso é muito mais geral, A gente tem vários sistemas que a gente vai considerar como movimentos harmônicos, Toda vez que a gente tem algum sistema oscilando em torno de uma posição de equilíbrio estável, a gente pode caracterizá-lo como um movimento harmônico. Mas nem todo é movimento harmônico simples, porque o movimento harmônico simples, a ideia que tem por trás dele é que você não tem dissipação de energia. Você pode ter um movimento harmônico amortecido, por exemplo, os amortecedores dos carros, podem ser aproximados por osciladores harmônicos amortecidos. Um pêndulo aqui em baixa amplitude também é um sistema harmônico que tem algum amortecimento, mas muito pouco. Então é uma boa aproximação para sistema de oscilador harmônico simples. A vibração do nosso tímpano, o body jump, esse efeito que você vê aqui também está associado com oscilações harmônicas, Não oscilações harmônicas simples, mas oscilações harmônicas de modo geral, nesse caso forçadas, Vários outros efeitos. Então, oscilações harmônicas elas estão muito presentes na nossa vida, Se você for na engenharia elétrica, você tem a geração e transmissão de ondas eletromagnéticas, ou sistemas, por exemplo, os médicos, como sistemas de ressonância magnética, envolvem conceitos importantes de oscilações harmônicas. O próprio laser, se você olhar para uma cavidade laser, você pode caracterizar, por exemplo, conceitos que estão relacionados com oscilações harmônicas. Então, só para dar uma ideia para vocês o quanto isso é amplo e o quanto é importante a gente entender direitinho o que é uma oscilação harmônica e em quais circunstâncias elas ocorrem. Bom, vamos lá então. Primeiro eu queria discutir com vocês quando é que a gente vai ter uma certa oscilação que a gente pode caracterizar como harmônica. Como eu disse, se eu tenho uma oscilação em torno de um ponto de equilíbrio estável, eu tenho oscilação harmônica.
Para a gente ver isso, a gente pode olhar, por exemplo, para a energia potencial como função da posição. Né? A gente sabe que a energia potencial como função da posição pode caracterizar totalmente o movimento de um corpo. Né? E se eu olho aqui, por exemplo, em torno de uma posição de equilíbrio, o movimento que o sistema vai realizar, ele vai ser definido, né, pelo comportamento da energia potencial em torno dessa posição de equilíbrio. Só que a gente sabe que quando a gente fala de energia potencial, né, o valor numérico da energia potencial não tem muito sentido físico. Né? A gente pode escolher o zero de energia potencial no ponto que a gente quiser, né? Já que o que importa são variações dessa energia potencial. Então, eu vou escolher o zero de energia potencial como sendo exatamente a posição de equilíbrio que eu quero estudar. Então, eu quero detectar o movimento em torno dessa posição de equilíbrio, eu vou colocar o zero de energia potencial aqui. Como eu já defini também qual é a posição de equilíbrio, eu posso também colocar o eixo Y aqui na posição de equilíbrio e analisar então o comportamento da energia potencial nessa região. Como é que a gente faz isso? Bom, para a gente saber como é que vai ser a forma dessa função energia potencial, uma maneira de fazer isso é fazer uma expansão dessa energia potencial em torno desse ponto. Né? Como a gente faz a expansão? Usando a famosa série de Taylor, né? Onde você associa cada termo com uma característica da função energia potencial. Então, se você tem uma partícula, eu dou uma certa energia para essa partícula aqui. Essa partícula, então, vai se mover, né, vai perder energia potencial e ganhar energia cinética, e depois ela começa a ganhar novamente energia potencial até um certo ponto, então retornando ao seu estado inicial. A ideia é, se eu te perguntar qual é o estado, né, depois dela ter retornado, eu perguntar para você quantas vezes ela foi e voltou, você não sabe dizer, porque o movimento é totalmente periódico, né? Ele se repete com um período bem definido. Então, se você sempre olhar, tirar uma foto nessa situação, você vai dizer que a situação é idêntica à anterior. Né? Então, o movimento oscilatório tem essa característica, né? Dele se repete com um período definido. Mas como eu disse para você daqui a pouco, o comportamento da energia potencial ele é definido pela energia potencial em torno do ponto de equilíbrio, a gente pode pensar numa expansão em Taylor dessa energia, tá? Porque a gente está interessado no sistema que vai oscilar em torno dessa posição de equilíbrio estável, que é um mínimo da energia potencial. Como é que eu caracterizo a energia potencial? Primeira coisa, o valor dela nesse ponto. Bom, como nós definimos a nossa energia potencial com zero aqui nessa posição de equilíbrio, eu já sei que esse valor vai ser zero. O segundo termo, né, está associado à primeira derivada, à inclinação, digamos assim, da curva de energia potencial em torno desse ponto de equilíbrio. Bom, isso aqui é um ponto de mínimo da energia potencial e nós sabemos que pontos de mínimo têm primeira derivada nula. Então esse termo também vai ser zero. Né? Então esse termo vezes x, esse não vai contribuir para a minha energia potencial em torno do ponto de equilíbrio estável. O outro termo é o termo quadrático, esse sim, normalmente é diferente de zero. E se você estiver aqui próximo desse ponto de equilíbrio estável suficiente, né, os outros termos de mais alta ordem também vão poder ser desprezados. Então você pode desprezar o primeiro termo, o segundo termo e todos os termos de mais alta ordem. Olha que interessante o que acontece quando você faz isso, né? A energia potencial ela pode ser escrita como sendo um meio de d2u de x dx2 calculado no ponto x0. Veja, isso aqui é o valor da função energia potencial calculada num ponto específico, que é o ponto de equilíbrio estável. Isso é um número, né? Vezes x elevado ao quadrado. Ah, mas essa expressão parece familiar, né? Se isso aqui é um número, eu vou dizer que isso aqui é uma constante x. E a energia potencial, então, vai ser aproximada por 1 meio de cx ao quadrado. Opa, 1 meio de cx ao quadrado lembra a energia potencial de alguma coisa. De que será? Né? Para a gente ver de que será, vamos olhar, por exemplo, para a força associada, que eu posso calcular simplesmente derivando a energia potencial em relação a um certo ponto. Se você fizer isso, olha o que dá a força. Ó. Menos cx. Menos cx é exatamente o modelo de força restauradora. É a força de mola que a gente vê no sistema massa-mola. Então, todo sistema oscilando em torno de um ponto de equilíbrio estável, né, vai ficar sujeito a essa força que é uma força análoga à força de mola. Ou seja, ele vai
ser puxado para a posição de equilíbrio toda vez que ele se afastar dessa posição. E se isso ocorre, ou seja, se eu posso desprezar esses termos de mais alta ordem, né, o que a gente chama de termos de anarmonicidade, eu tenho essencialmente uma oscilação que eu chamo de harmônica. Então, a oscilação harmônica é isso. Eu tenho aproximação da energia potencial do sistema, e aí pode ser vários sistemas, não necessariamente eu preciso falar de pêndulo massa-mola, eu posso estar falando, por exemplo, da oscilação entre duas moléculas, de dois átomos em uma molécula, eu posso estar falando de uma oscilação de uma ponte, né? Nessa aproximação harmônica, eu tenho energia potencial com essa cara. Tá? Então, o sistema físico, na vizinhança de uma posição de equilíbrio estável, executa oscilações harmônicas. Né? O que muda de um sistema para outro? Bom, matematicamente, né, o que vai mudar é quem é essa constante C, como eu defino essa constante C para cada sistema. Tá? Bom, vamos lá. Então vamos para a nossa equação de movimento. Como é que eu faço para obter a equação de movimento de qualquer coisa? Eu uso a segunda lei de Newton. Né? Eu pego a força resultante, nesse caso vai ser a minha famosa força restauradora, tá? E uso a segunda lei de Newton nisso. Então, se eu falo que força igual a massa vezes aceleração, eu tenho menos Cx igual a m vezes d2x dt2. Isso, então, aqui me dá a minha equação do movimento. Mas a gente pode reorganizar essa equação um pouquinho. Primeiro eu vou chamar, sempre que for derivada em relação ao tempo, eu vou colocar um pontinho, em vez de ficar escrevendo dx dt. Então, d2x dt2 é x dois pontos. Tá? Então, essa equação se reduz a isso aqui, né? mx dois pontos mais cx, basicamente passei o c para cá, e igualei a zero. Essa equação aqui é a minha equação de movimento. A massa que aparece aqui é uma constante. A massa, em todos os sistemas que eu vou considerar, obviamente, ela vai ser positiva. Então, eu posso dividir toda a equação pela massa sem muito problema. E o que a gente vai ter é que x dois pontos mais c sobre m vezes x é igual a zero. Essa aqui é a nossa equação do movimento harmônico simples, né? Porque eu já estou considerando que a força tem essa cara, né? Eu estou considerando o sistema oscilando bem próximo de uma posição de equilíbrio estável. Bom, esse C sobre M, se você pode verificar, esse cara aqui tem a unidade de 1 sobre tempo ao quadrado, que a gente pode então identificar como uma frequência angular ao quadrado. Tá? E a minha equação do MHS, então, fica na forma conhecida, que é essa daqui, ó, x dois pontos mais ômega zero ao quadrado vezes x igual a zero. Tudo que a gente precisa saber para determinar o movimento de um oscilador harmônico simples, né, é basicamente a frequência que esse sistema vai oscilar, essa frequência natural, e isso vai definir também o período, né? Então, a primeira informação que a gente precisa saber qual é a frequência, como o sistema oscila, de que depende essa frequência, e isso define, então, o período da oscilação, que é a característica mais importante de qualquer sistema oscilante. Mas, para descrever o movimento de maneira geral, eu preciso resolver essa equação, não tem como fugir, né? Eu tenho que saber quem é x de t, para saber como é que vai ser o movimento desse sistema. E para isso, eu preciso não só resolver a equação matemática, mas eu preciso também pôr condições físicas ao problema, né? A solução matemática é uma coisa, a solução matemática que satisfaz as condições físicas do meu problema é outra história, né? Obviamente, ela tem que estar, a solução física está contida na solução matemática, né? Mas não é exatamente a mesma coisa. A gente pode, então, agora sistematizar. Então, vamos falar de um sistema modelo, né, para definir todas essas coisas que eu falei. Vamos começar com o sistema massa-mola. Tá? Sistema massa-mola, basicamente eu tenho aqui minha força restauradora. Essa força restauradora aqui, nesse caso, é menos Kx, onde esse K é o K da mola, a constante elástica da mola. Então, aquele C lá, que era a primeira derivada da energia potencial no ponto de equilíbrio, aqui, né, se restringe à minha constante elástica da mola. Tá? Essa força restauradora, ela tende a trazer o sistema para o equilíbrio toda vez que o sistema estiver se afastando do equilíbrio. Então, esse modelinho é bem interessante. Se o corpinho vem aqui, ó, o ponto de equilíbrio é esse, e o corpinho
tende a se afastar com x negativo, a força traz ele de volta, ela está nesse sentido. Se for o contrário, a força restauradora agora está no sentido contrário. E se eu tiver agora, né, como é que eu defino a minha frequência angular ou frequência natural de oscilação desse cara? Né? Então, a frequência angular natural de oscilação é raiz de K dividido por M. E o período é 2π sobre essa frequência, é 2π raiz de M sobre K. Lembra, a mesma história de sempre, só que aqui no caso o meu C lá, que era a primeira derivada da energia potencial no ponto de equilíbrio, é igual à constante elástica. E no caso da mola estar na vertical, nós vamos fazer vários experimentos e demonstrações aqui, e todos eles envolvem oscilações verticais, tá? Essas oscilações verticais aqui, elas ocorrem da mesma maneira que essa. O fato da mola estar pendurada só muda uma coisinha, né? Você coloca a sua mola, pendura o seu pezinho, ela vai esticar a mola um certo tanto. A partir daquele ponto, né? Com a mola estática, você esticar um pouco mais, a mola vai oscilar em torno daquele ponto de equilíbrio. Então, por exemplo, né, se a posição de equilíbrio da mola aqui é uma certa altura, que eu chamei aqui, por exemplo, de y0, e eu estico essa mola y0 mais A, né, ou comprimo nesse caso aqui para esse lado, ou estico para esse lado, né, eu defino isso aqui como sendo a minha posição de equilíbrio. Posso chamar, por exemplo, de x igual a 0, ou y' igual a 0, ou mesmo renomear o y para 0. Tá? Esse ponto aqui seria a máxima amplitude, né, de oscilação, que eu estiquei a mola até lá, e esse ponto aqui, a mínima amplitude. Né? Então, a mola vai oscilar agora, como está mostrado aqui, entre essas duas amplitudes. O que eu quero descrever nesse caso é qual é o comportamento oscilatório da minha função, né, em torno dessa posição de equilíbrio. Esse é o nosso objetivo. Vamos começar com o sistema massa-mola, então. Só queria deixar isso claro, tá, gente? Quando a gente fala de sistema massa-mola, parece um sistema modelo, né, muito simples, mas na verdade a gente está modelando uma propriedade do sistema, que é a oscilação harmônica, que pode ser aplicável a vários tipos de sistema. Então, é uma das coisas mais abrangentes que a gente tem na física, né? Tem gente que até costuma brincar que tudo na física, em algum momento, se reduz a um oscilador harmônico, né? Em muitos casos, oscilador harmônico simples. Bom, vamos lá então, né? A gente falou, precisa resolver essa equação. Então, preciso obter a solução matemática dessa equação, tá? Nosso objetivo é esse. Primeiro, né? Bom, agora vamos tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais intuitiva. Vamos olhar para qual a cara da solução e vamos ver qual é o comportamento que eu espero desse sistema para ver o que a gente precisa de ter nessa solução da equação de movimento, nesse x de t, né? Quais as características que essa função do tempo tem que ter. Primeira coisa, né? Aí é uma propriedade basicamente matemática, né? Se eu isolar o x ponto, que é a segunda derivada no tempo aqui, isso vai dar menos ω0 ao quadrado vezes x. Então essa função tem que ser uma função que quando você deriva duas vezes no tempo, ela dá proporcional à própria função e negativa, né? Com um número real aqui, já que ω0 ao quadrado é um número real. Então isso aqui é uma propriedade que essa função tem que ter para ser solução disso aqui, é claro. Tá? Então a gente procura uma coisa desse tipo. Nós também procuramos por uma função x de t que é periódica, né? Então nós queremos que exista nós temos que impor que exista uma certa frequência associada a essa função, né? Porque ela é uma função que tem que ser periódica. Uma possibilidade para esse tipo de função é a função cosseno, né? Cosseno de alguma coisa que depende do tempo, já que a função x de t vai ter uma função que depende do tempo. A derivada aqui é uma derivada temporal. Mas cosseno derivado duas vezes, cosseno derivado uma vez vira seno, e seno vira menos seno, e seno derivado novamente dá menos cosseno. Então, satisfez a essa condição de ser o negativo da função, a segunda derivada. Porém, tem que tomar um certo cuidado, porque como o tempo está aqui dentro, está embutido, toda vez que eu derivar, eu derivo também um argumento que aparece multiplicando a função cosseno.
Então, por exemplo, se esse argumento aqui fosse alguma constante vezes t ao quadrado, a primeira vez que eu derivasse, ia dar t vezes a derivada do cosseno menos seno. A segunda vez que eu derivasse, ia aparecer um termo que era t vezes seno, porque eu só derivo, apareceria um termo que é menos seno, porque a derivada de t é 1, e o outro termo eu manteria o t e viraria cosseno. Aí já deu uma combinação de cosseno e seno. Já estragou essa minha característica aqui, porque na hora que eu derivar a terceira vez, vai ficar pior ainda a situação. Vai dar uma combinação de cosseno e seno, não vai dar proporcional a cosseno. Então, se eu olhar para um polinômio, né, vamos fazer dar uma ideia, o polinômio mais simples que eu posso considerar e que mantém essas condições de derivar duas vezes e dar proporcional à função, é um polinômio linear. Então, eu vou pensar que esse argumento aqui, ó, é Qi de t mais delta, onde Qi aqui é uma constante qualquer, real nesse caso, e delta também, né? Eu não vou definir ainda quem é Qi e delta, a gente deixa para definir daqui a pouco, tá? Então, a minha função ela vai ter que ter essa cara aqui. Se ela tiver essa cara, né, façam esse exercício aí. Derivem duas vezes cosseno, né, de Qt mais delta. Veja o que dá, né? Você vai ver que ela satisfaz exatamente essa condição de ser derivada duas vezes e dá o negativo da função. Ah, mas peraí, não pode ser seno também? Seno tem a mesma propriedade do cosseno. Se eu derivo duas vezes o seno, derivo uma vez da cosseno, a segunda dá menos seno. Se o argumento é linear como esse daqui, vai funcionar também. É exatamente isso. Por quê? Porque o seno e o cosseno, de fato, eles são duas funções que elas são só, digamos, deslocadas de um ângulo de π sobre 2 radianos. Então, eu posso obter um seno a partir de um cosseno e vice-versa, né, deslocando esse argumento de π sobre 2 radianos. Bom, mas essa constante aqui, ela vai ser uma constante arbitrária. A gente vai definir de acordo, por exemplo, com as condições iniciais do problema. Então, quando eu faço isso, cosseno, eu vejo que cosseno e seno é a mesma coisa. Depende como eu defino essa constante. Como ela é uma constante arbitrária, a princípio, é exatamente a mesma situação. Tá? Então, a gente tem essa situação. Ok, olha, eu vou mostrando aqui para vocês, né, só para a gente dar uma olhada. Aqui eu coloquei o sistema para oscilar com uma certa amplitude. Vocês estão vendo aí, né? Então ele oscila uma função periódica, que é a nossa condição, né? Só que eu comecei com a mola puxada. Agora vamos subir a mola, né, e começar. O período é o mesmo, não varia. Característica do oscilador harmônico simples. Tá? Só que a condição inicial mudou, porque inicialmente eu tinha a mola no máximo, agora eu tenho no mínimo. Eu posso mudar a condição inicial também, aumentando a amplitude de oscilação, como foi mostrado ali, né? Então, outra característica importante que tem que ter na minha solução é a capacidade de ajustar essas condições iniciais de acordo com com essas constantes que eu vou colocar no meu sistema. Uma das constantes é esse delta, né? Se eu coloco, por exemplo, se eu ajusto o delta para zero, a minha função vai dar cosseno de ômega t. Se eu ajusto para π sobre 2, ou se eu ajusto não, né? Se eu começo o meu problema de bosto que o delta seja π sobre 2, isso vai ser seno de ômega t. Então, a minha função ela muda de acordo com essa variável, que eu defino a partir das condições iniciais. Se eu comecei com a mola esticada, se eu comecei com a mola comprimida, eu posso começar a contar o tempo quando a mola está passando pelo ponto de equilíbrio ou de qualquer outro ponto. Essa é a variável delta, pode ser usada para obter essa generalidade da solução. Outra condição que tem que ter é que eu tenho que ter uma solução que eu possa, digamos assim, escolher a amplitude de acordo com a condição inicial que eu tenho. Então, o delta eu já sei que é uma das condições que vai me dar a situação que a mola está em t igual a zero. E a outra constante arbitrária que eu vou ter que ter no sistema é a amplitude. Ela vai ter que ser um ajuste aqui, né? Então, a minha função provavelmente vai ter essa cara aqui, ó. A amplitude, que eu vou definir qual é a máxima amplitude que ele oscila, e a fase, que depende de como é a situação que a mola está em t igual a zero. Eu posso propor essa solução. Essa não é ainda a solução do meu problema. Por quê?
Porque esse Q aqui eu não sei quem é, não está definido, né? Esses delta e A são constantes arbitrárias que podem ser escolhidas de acordo com a condição inicial, mas o Q não. Como é que eu faço para fazer isso? Bom, eu posso, por exemplo, derivar isso uma vez, derivar isso duas vezes. Então, ó, quando eu derivo uma vez, sai o Q e o cosseno derivado vira menos seno. Depois sai o Q novamente, fica aqui quadrado e o cosseno derivado vira cosseno. Então, dá menos A aqui quadrado. Pegar essa função aqui, substituir em x. Pegar essa outra função aqui, substituir em x ponto. Se a gente faz isso, olha só que legal. Ó. Eu tenho essa situação. Cosseno com cosseno aqui a gente pode eliminar e eu tenho que o Q quadrado tem que ser exatamente o ômega zero ao quadrado, ou seja, eu defini agora quem é o Q. Então, se eu propus a solução desse tipo e agora eu disse que essa cara aqui é o ômega zero ao quadrado, a minha solução de fato é essa daqui. Essa solução aqui, ela tem duas constantes que eu posso ajustar de acordo com as condições iniciais, A e delta, e ela tem uma frequência, ela oscila com uma certa frequência, né, que é a frequência ômega zero, que no caso do sistema massa-mola é aquela raiz de K sobre M. Está tudo definido agora. Né? Um detalhe aqui, né, a gente está falando dessa solução aqui, que é uma equação diferencial linear ordinária de segunda ordem. Né? Essas equações, por serem de segunda ordem, elas têm que ter, na sua solução geral, duas constantes arbitrárias para serem, digamos assim, determinadas, no nosso caso, em termos de condições iniciais. A razão disso é porque você envolve uma segunda derivada. Então, se você vai da segunda derivada voltar lá para a função, isso envolve duas integrações. E isso aparece naturalmente duas constantes que têm que ser arbitrárias e serem definidas a priori, né? De acordo com as condições iniciais que você tem. Então agora a gente já tem a cara da solução, a cara da nossa solução do oscilador harmônico, que é essa daqui. O que significa cada termo? Vamos lá, né? Solução é essa. O que é a amplitude? Bom, a amplitude é isso, ó. É a amplitude máxima que eu tenho na minha oscilação. Né? Meu valor de x vai oscilar, né? Vamos colocar assim, a máxima amplitude que eu tenho é A. A gente tem também a frequência ômega zero. Como eu defino? Bom, eu defino a partir do período da oscilação, né? Aquele tempo necessário em que a oscilação saia de um valor e chegue naquele mesmo valor, passando por todos os outros, né? Período da oscilação. Isso aqui é t, né? Isso aqui é a amplitude, é x de t. Tá? Esse período eu posso medir esse período e a frequência é definida, como sempre, por 2π dividido por esse período. Então está definido também qual é a frequência da oscilação. Faltou a gente dar um significado para essa fase. O que é essa fase? Bom, eu disse para vocês que ela está associada com como a mola começa a oscilar. Vamos supor que eu comecei a contar o tempo, e isso é que define meu zero, né? Quando a mola estava com uma certa amplitude x0. Então coloquei lá, a mola estiquei, a mola saiu, eu peguei, comecei a contar o tempo depois de um certo tempo, quando a mola já tinha comprimido um pouquinho, ela não está no máximo, né? Mas está numa distância x0. Se isso é verdade, né? Eu posso dizer que x0, que é o valor de x em t igual a zero, é igual a vezes cosseno de delta, já que t aqui é zero. Né? Com isso o delta fica definido. Né? Eu posso, por exemplo, colocar delta igual a x0 sobre A, ou seja, o delta é o arco cosseno de x0 sobre A. Por exemplo, para ser mais específico, se eu começar a minha oscilação com a mola maximamente estendida, né? Onde x0 é igual a A, a mola está lá, estendi ela de modo que o x0 é positivo e está no máximo. Eu tenho cosseno a menos 1 igual arco cosseno de 1, então o delta é zero. Se eu começar com a minha mola estendida também, só que agora para x negativo, né? Estender ela para o outro lado. Aí isso aqui é menos 1 menos A, isso aqui vai dar o cosseno de menos 1, que é π. Tá? Então percebem que o delta, na verdade, está associado com essa condição inicial de quando você começou a contar o tempo. Qual é a sua origem das coordenadas no tempo. A amplitude com o máximo, o período com o tempo entre duas repetições da posição do corpo. Ô Eduardo, mas você disse que para o seno também serve.
Serve a mesma coisa, você pode fazer a mesma análise. A única coisa que vai mudar, né, é que essa fase aqui, que eu chamei de delta no cosseno, aqui não vai ser exatamente delta, vai ser outro ângulo. Por quê? Porque agora eu tenho um seno aqui, né? Então, se você pegar, por exemplo, para t igual a zero, isso vai dar A seno de φ, e essa fase φ vai ser o arco seno de x0 sobre A, né? Mas, de qualquer maneira, as duas coisas estão sempre relacionadas, porque eu posso transformar esse seno no cosseno simplesmente definindo o φ como delta mais π sobre 2. Vamos lá. A gente sabe, então, agora como determinar a equação horária da posição de um oscilador harmônico simples. É essa funçãozinha aqui, ó, bonitinha, tá? Ah, mas se eu sei a função horária, eu posso determinar a velocidade, é simplesmente derivar em relação ao tempo. Tá aqui, sai um ômega, fica A ômega 0, o cosseno vira menos seno, dá menos A ômega 0 seno de ômega t mais delta. Se eu quiser achar a aceleração, tá aí, né? Vai, de novo, um ômega 0 sai, fica ômega 0 quadrado, né? A derivada do seno é cosseno, isso menos A ômega 0 quadrado, cosseno ômega 0 t mais delta. Então a gente pode determinar a velocidade, a aceleração e, obviamente, a posição. A gente vai mostrar para vocês agora uma medida, né, dessa oscilação para a gente ver realmente que a função tem essa cara aqui. Tá? Aqui a gente tem uma mola, né, a gente vai fazer no nosso sistema um sistema massa-mola. Aqui tem uma massinha, né? Tem aqui uma pecinha aqui que está pendurada nessa mola. Tá? E aqui embaixo nós colocamos esse aparelho aqui, que é um sensor ultrassônico. Né? Basicamente manda um pulso de ultrassom, vê a reflexão no objeto, como a velocidade do som é bem definida, você detecta qual é a distância do objeto até o sensor. Né? Então você vai medir basicamente essa distância aqui. Se a mola está parado na posição de equilíbrio aqui, você vai ter uma certa distância. Quando a mola começa a oscilar, essa distância varia em função do tempo. Note que a medida do sensor não é o valor de x de t, porque você tem esse offset, né? Tem essa posição que a mola estava inicialmente. Mas a gente pode simplesmente determinar o x de t subtraindo esse valor de offset. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Então, com isso, eu consigo medir qual é a variação da posição da massa, né, que está sustentada na mola como função do tempo. Eu estou aqui. A gente vai olhar aqui nesses gráficos, né, o programa permite que a gente faça isso diretamente. Aqui é o x, aqui é a velocidade e, né, em metros por segundo. Aí a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tá? Só para mostrar para vocês que, nesse caso, a gente não vai medir o x, a gente vai medir a posição, mas a gente vai construir aquela função x que foi mostrada, né? A gente vai medir a posição usando aí o nosso sensor de movimento. Só para mostrar como a gente constrói o x ali, né? Tá pequenininho ali, mas se vocês olharem, daqui a pouco vai clicar, ó, apareceu aqui, eu peguei 0,367 menos o valor da posição. Esse valor aqui é aquele valor inicial que a mola estava no equilíbrio, que a gente mediu anteriormente. Então, quando aparecer x para você lá, é diretamente associado ao nosso x de t aqui. Tá? Vai lá. Quando apertar no gravar ali, ele começa a medida. Então, vai começar a oscilar a mola antes, em algum momento você começa a medida. Isso vai definir qual é a fase do seu sinal. Olha lá. Gravou. Veja, aqui ele mediu a posição, né? Que é essa função aqui, com uma certa fase. Quem define esse delta é onde é que a oscilação estava aqui, ou seja, onde eu disparei a minha contagem, né? Então, se eu pegar esse valor aqui e dividir pela amplitude, eu posso calcular o ângulo de fase. A velocidade, como vocês podem ver, está em verde aqui, ela é calculada de fato, nesse caso, que se mede a posição. Você faz a derivada numérica aqui para determinar a velocidade. E, obviamente, nesse caso, você vê que a oscilação ela é fora de fase. Quando a 90 graus fora de fase, de fato. Quando a posição é máximo, a velocidade é zero. Quando a velocidade é máxima, a posição é zero.
né? Então isso é alguma coisa parecida com cosseno, isso aqui é um cosseno mais π sobre 2 que vira seno. Tá? E a aceleração ela volta a estar em fase com a posição, ó. Quando esse é máximo, esse é máximo, quando esse é mínimo, esse é mínimo, quando esse é zero, esse é zero. Né? Porque exatamente ela tem a mesma dependência horária que a posição, como tinha que ser. Você vê que aqui a aceleração tem muito mais ruído, né? Basicamente é porque em cada processo desse você faz uma derivação, você vai perdendo, né, resolução de amplitude. Então você tem, por exemplo, um defeitinho aqui na velocidade, quando você faz a derivada, ela aparece um defeitão na aceleração. Olha aqui esse ponto aqui, ó, deu algum problema aqui nessa medida, aí você, na aceleração, isso aparece bem claro. Tá? Mas a gente vê claramente esse comportamento aqui que a gente esperava. Bom, e o balanço de energia? Como é que a energia se comporta num sistema de movimento harmônico simples? Né? Ou de oscilador harmônico simples, ou particular em massa-mola. Bom, a gente sabe que energia é um meio de kx² no sistema massa-mola. Mas o x de t eu sei descrever, né? Então eu posso determinar como é que essa energia potencial, né, varia como função do tempo. A energia potencial, então, vai ser um meio de k. No lugar do x eu coloco a cosseno de ômega 0t mais delta, isso dá um meio de k² cosseno ao quadrado de ômega 0t mais delta. Tá? E a energia cinética, Eduardo? Bom, a energia cinética é um meio de mv ao quadrado. Né? Então basta eu colocar a minha expressão de velocidade que eu mostrei para vocês no slide anterior. A ômega seno de ômega t mais delta e faço quadro, né, os dois termos aqui. Veja que vai aparecer um ômega. Esse ômega aqui é o mesmo ômega zero, tá? Faltou o índice zero aqui. Vai aparecer um ômega zero ao quadrado. Opa! Mas ômega zero ao quadrado para o sistema massa-mola é K sobre M. Então, se eu substituir aqui, eu vou ficar com A ao quadrado vezes ômega zero ao quadrado, então vai dar A ao quadrado K sobre M. A massa corta e eu tenho a mesma expressão aqui, ó, 1 meio de K ao quadrado. Só que aqui, ao invés de ser cosseno, como era na energia potencial, agora é um seno ao quadrado que aparece aqui. E de fato, né, se eu agora faço o balanço da energia potencial e cinética, eu tenho a parte potencial, a parte cinética, soma as duas coisas, esse termo é comum, e eu vou ter então um cosseno ao quadrado mais um seno ao quadrado, que sempre dá 1, para todo o tempo. Então, em qualquer instante de tempo, a energia, né, vai ser 1 meio de Ka ao quadrado. Tá? Vamos verificar isso, né, na nossa medida. Basicamente a mesma história, a mesma medida, medindo a posição aqui como função do tempo, mas aí eu posso, né, utilizando o programinha aqui, calcular a energia potencial, né, a energia cinética e somar as duas para obter a energia total. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui. São 3 gráficos, um de energia potencial, um de energia cinética e um de energia total. Tá? Então vamos lá. Só para mostrar ali, né? Novamente, você tem potencial, energia cinética e energia total. Como é que eu defino isso? Isso é importante, né, nessa medida. Ó, eu vou lá naquela meu negócio e defino. Está pequenininho, mas daqui a pouco ele vai clicar, a gente olha aqui. Ó. Então, a energia potencial é 1 meio de kx². A gente mediu cada mola, tá? Para fazer esse experimento. A energia cinética é 1 meio de mv². A gente vai usar a velocidade para definir a energia cinética, tá? E nós medimos a massa pendurada lá, que estava lá. Foi de 70 gramas, mais ou menos. Então, aqui a massa está aqui, ó, 70 gramas e o cada mola 3, 4, 5. Então, agora vai disparar a medida para a gente ver o que dá. Olha lá, colocou para oscilar, disparou. Tá aí. Veja que vai decaindo no tempo, né? Certo? É porque a gente não tem, de fato, um sistema que é um oscilador harmônico simples perfeito. Sempre tem algum amortecimentozinho, né? Mas nas primeiras oscilações a gente vê que a constância da energia aqui do sistema é muito clara, né? Tem essas ondulaçõezinhas aqui, mas essas ondulações são basicamente, né? Deixa eu voltar lá para a situação inicial. Essas ondulaçõezinhas aqui que ocorrem
Elas são basicamente erros aqui na aquisição, principalmente da velocidade, por causa daquela história derivada que eu falei para vocês. Né? Mas você vê aqui, ó, energia potencial cresce, energia cinética decresce. E o contrário, né? Então essas duas estão sempre fora de fase. Uma coisa legal de se notar aqui quando a gente fala de energia é que o período das oscilações de energia do sistema, né, ele é metade do período da oscilação da posição, por exemplo. Né? E a razão é simples, porque envolve esse quadrado. Né? Então, para você voltar para a mesma situação quando você está falando de posição, você tem que ir para o máximo, ir para o mínimo, voltar para o zero, por exemplo. Para a energia, não. Né? Se você quadrar isso, você tem aqui, já voltou para a mesma situação energética. Depois repete novamente. Então, o período é metade do período da posição. Agora, vamos falar de outro sistema físico que pode ser representado por osciladores harmônicos simples, tá? Que é o movimento pendular. Eu vou começar com o que a gente chama de movimento pendular em um corpo rígido, que podemos chamar de pêndulo físico. Né? Então você vai achar o nome aí, pêndulo físico, bem comum. Né? O que é um pêndulo físico? Bom, um pêndulo físico essencialmente é qualquer corpo que você articula e ele movimenta-se em torno daquela articulação, ele roda em torno daquela articulação. Se você pegar um corpo com formato qualquer aqui, colocar uma articulação aqui, né? Por exemplo, aqui, esse carinha aqui, se eu articular ele aqui e deixar esse cara oscilar em torno dessa articulação, isso é um pêndulo físico. Né? Como é que a gente descreve esse movimento do pêndulo físico? Bom, a gente tem que usar, né, como sempre, a segunda lei de Newton. Primeira coisa, eu tenho que definir onde é que é o centro de massa do meu corpo, já que o meu corpo é um corpo totalmente disforme. Né? Então, define aqui, achei, o centro de massa é aqui. Outra coisa que eu posso fazer é definir aqui qual é a vertical, já que eu sei que esse cara vai oscilar em torno da vertical, né? E a distância da articulação ao teu centro de massa, vai ser outro parâmetro importante nesse meu sistema. O ângulo formado numa certa situação. Então, estou colocando uma situação que ele está desse jeito, eu tenho esse ângulo θ orientado desde o zero, quando ele está na vertical, até um certo θ aqui, ou qualquer valor de θ, quando ele está com uma certa inclinação. Então, assim, ângulo de inclinação é importante. Então, o sistema agora vai oscilar. O que eu vou ver o centro de massa do corpo fazer é oscilar em torno, né, desse ponto θ igual a zero. Vamos agora aplicar a segunda lei de Newton. Primeira coisa, eu preciso calcular o torque, né, o módulo do torque. Para eu saber o módulo do torque, eu preciso colocar as forças. As forças que agem no corpo são a reação normal da articulação, que está para cima, e o peso do corpo que age lá no centro de massa para baixo. Tá? Qual é o torque resultante nesse sistema? Bom, em relação à articulação, a reação normal não dá torque porque basicamente a distância é zero. O torque da força-peso vai ser o produto vetorial entre um vetor que vai daqui até aqui, vezes a força-peso. Se você fizer isso, né, você vai achar um torque, fazendo a regra da mão direita ali, que entra na página. Então, o que você vai ter aqui, e o módulo desse torque vai ser a distância da articulação até o ponto, vezes o módulo da força-peso, vezes o seno do ângulo entre eles, que é esse ângulo aqui, ó, que é o mesmo θ. Tá? Aqui eu só coloquei aqui a relação entre peso e normal para o corpo estar em equilíbrio, né, não se deslocar verticalmente. Então o torque é mg seno θ. Né? Isso tem que ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Aí quem é a aceleração angular em termos da segunda derivada de θ em relação ao tempo? Bom, a aceleração angular está nesse sentido, digamos assim. O corpo tende a velocidade angular, vem para cá e a aceleração angular, ela aumenta para esse lado. A velocidade aumenta para esse lado. Então, a aceleração angular também, né, se eu fizer a regra da mão direita, está entrando na página. Mas o θ, a orientação de θ no sentido contrário. Aí você tem esse sinalzinho aqui, exatamente para fazer essa compensação. O θ ponto, né, é o aumento de θ nesse sentido, enquanto que a aceleração angular é a contrária. Nesse caso, então,
a gente pode escrever que I0 vezes θ 2 pontos, θ ponto, estou falando todo o tempo θ ponto, mas é sempre θ 2 pontos, tá, gente? Então, isso aqui é I0 θ 2 pontos mais mgd seno de θ igual a zero. Pergunta é o seguinte, isso aí é uma equação de oscilador harmônico simples? Né? Não, certo? Porque para ser equação de oscilador harmônico simples, eu tenho que ter segunda derivada no tempo, tenho aí, né? Mas aqui o que tem que aparecer é a variável, não o seno dessa variável. Né? Então, mesmo que eu pegar e dividir tudo por I0 aqui, eu tenho θ 2 pontos, fica com a cara muito parecida com o oscilador harmônico simples, mas não é, porque para ser um oscilador simples deveria ser θ aqui, né? x2 pontos mais um certo número real vezes x igual a zero. De modo geral, eu só substituí x por θ da oscilador harmônico simples, mas não é o caso, porque aqui eu apareço com seno θ. Então, o pêndulo nem sempre é um oscilador harmônico simples. Mas tem uma condição que esse pêndulo pode satisfazer, que aí sim ele se comporta como um oscilador harmônico simples. Que é quando esse ângulo θ aqui é muito pequeno, porque a gente sabe que quando o θ é pequeno, o seno de θ é aproximadamente o próprio θ. O seno de um ângulo é o próprio argumento, é o próprio ângulo. Né? Nessa situação, então, eu tenho essa equação. E agora sim, ó, uma equação de movimento harmônico simples. A variável, né, a derivada duas vezes em relação ao tempo, mais uma constante real aqui, né, vezes a própria variável igual a zero. Se você substituir x por θ e esse termo aqui por ω0 quadrado, é exatamente a equação que a gente acabou de falar do massa-mola. É exatamente a mesma física, tudo igual. Tá? Então, quem é que define a frequência agora desse meu pêndulo? Vai ser mgd sobre zero, que é esse cara aqui, a raiz quadrada, né? Isso aqui é o ω0 quadrado. Qual é o período de oscilação desse pêndulo? Bom, basta tomar 2π sobre esse ω, vai dar 2π e 0 sobre mgd. Né? Então, isso aqui é o período de oscilação de um pêndulo físico. Depende de quê? Bom, do momento de inércia em relação à articulação, é claro, né, tem que depender disso, porque a distribuição de massa que é importante, da massa total da gravidade e da distância da articulação até o centro de massa. Tá? Com isso você consegue calcular esse período. Aí o pêndulo simples, pô, por que você não falou no pêndulo simples? Né? Primeiro, bom, porque na verdade o pêndulo simples é um caso particular do pêndulo físico. Vamos falar um caso mais geral e agora vamos particularizar. Quer ver como não é? Tá? Olha só, se eu pegar aqui meu pêndulo físico, certo? Bom, se eu considerar que o meu pêndulo físico é composto por uma barra sem massa, né? E uma massa aqui, virou pêndulo simples. Né? Então eu tenho uma massa, o centro de massa desse cara está no centro desse corpo, porque a barra não tem massa, né? E se eu soltar ele aqui, ele vai oscilar aqui. Isso é o que a gente conhece como pêndulo simples, foi o que o Galileu, na verdade, desenvolveu lá. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Tá? Mas qual é a frequência? Qual é a equação do movimento? Né? Qual o período da oscilação desse pêndulo simples na situação em que θ é pequeno? Né? A gente pode analisar usando simplesmente o seguinte, olha, esse pêndulo simples tem momento de inércia em relação a esse ponto, que é ml quadrado, é onde a massa está, daqui até aqui é L, né? Que seria aquele meu D lá que aparecia no pêndulo físico, mas eu estou chamando de L, que agora o D é o comprimento dessa barra sem massa aqui, ou desse cordão, depende do que você quiser. Então isso é ml quadrado, e o D é igual ao próprio L. Né? Se você substitui na equação do pêndulo físico lá, olha só que legal, ó. Fica mg vezes L, porque o D é L, e o I0 é ml quadrado. Substitui aí, corta o m, olha lá, ω0 igual a raiz de g sobre L. Essa equação que vocês provavelmente estão bastante acostumados, né? Você vê a equação da frequência do pêndulo simples, o período é 2π dividido por isso, então é 2π raiz de L sobre g. A famosa equação do pêndulo simples lá, que foi de fato boa parte dela descoberta pelo Galileu, e ele usou isso de maneira bastante interessante que a gente vai discutir.
A equação do movimento? Bom, simples também, é só pegar aquele termo lá que era mgd sobre zero, lembra que aparecia aqui para o pêndulo composto, substitui por g sobre L. Está aqui a equação do movimento. Qual é o θ como função do tempo? A solução dessa equação é sempre cosseno de ω0t mais uma fase, vezes a amplitude. Só que a amplitude agora é um ângulo, então vamos chamar isso aqui de θ máximo. Tá? Então essa é a equação do movimento para um pêndulo simples. Ele vai me dar θ como função do tempo. Bom, então vamos discutir agora um pouquinho, pessoal, como a gente pode, por exemplo, usar esse pêndulo simples como base de tempo. Esse, na verdade, foi o objetivo principal do Galileu quando ele bolou essa história do pêndulo simples. Né? O que é interessante no pêndulo simples? Olha só, a gente acabou de ver que a gente tem que o período é raiz de L sobre G, vezes 2π. Né? Se eu quadrar isso, eu tenho que o período ao quadrado é 4π ao quadrado sobre G vezes L. Isso dá 4,02L, né? 4π quadrado dividido por G. O que é mais interessante é que esse período do pêndulo, na época lá do Galileu, veja, você media tempo com pulsação. Né? É um movimento periódico, é uma base de tempo. Tá? Só que é uma base de tempo que é muito pouco confiável, porque depende do sujeito, você está medindo a pulsação, depende inclusive de se está muito frio, se está muito quente, se o sujeito está cansado ou se ele está bem de saúde, digamos assim. Né? Então não é uma boa base de tempo reprodutível, em termos de reprodutibilidade. Tá? Agora o pêndulo simples é uma coisa bem legal, porque olha só, a gravidade, a aceleração da gravidade não varia muito de um ponto para outro na Terra. Né? Pode ter pequenas variações, mas na superfície, basicamente, você tem a mesma aceleração de gravidade. Né? Então, o período do pêndulo simples fica dependendo simplesmente do comprimento. E você pode ajustar o comprimento para ter o período que você quiser. Né? E essa que era a grande sacada. Porque você pode definir, olha, eu vou definir que a minha base de tempo é 1 segundo. Então eu vou achar qual é o comprimento em que esse período dá 1 segundo. Né? E só vai depender disso. Não depende nem da massa que você coloca aqui. Né? Só vai depender do comprimento desse período. Para mostrar isso para vocês, primeiro vamos ver essa dependência, né, t quadrado como função de L, né, e ver se esse coeficiente angular aqui realmente é 4, se está associado com o número π. Né, a gente tem aqui esse sisteminha. Então, para mostrar isso aí, a gente vai usar esse sisteminha aqui. Né? O que a gente tem aqui? Basicamente, eu tenho aqui essa pecinha em U. Aqui eu tenho um sensor que detecta infravermelho. Do outro lado eu tenho um emissor. Então ele fica basicamente verificando a chegada de infravermelho, né, emitida lá pelo emissor. Toda vez que essa cordinha com o meu pezinho aqui, ou com a minha massinha, que é o meu pêndulo, interromper esse feixe, ele consegue detectar. Então ele consegue detectar, por exemplo, qual é o tempo ou o instante em que esse feixe é interrompido. Né? E com isso, né, medindo quantas vezes esse feixe é interrompido, ele determina então automaticamente o período. E a gente pode aqui, por exemplo, variar o comprimento do pêndulo, porque eu consigo esticar mais ou colocar mais ou menos linha aqui nesse sistema. Tá? Então a gente vai começar aqui com 15 centímetros, depois a gente pode ir aumentando o comprimento do pêndulo. O programa já tem internamente aqui uma maneira de determinar qual o comprimento que eu estou colocando lá, já está tudo organizado. Tá? Então essa seria a nossa ideia. Com isso, né, o que vai aparecer para você agora aqui no nosso programa de aquisição são dois gráficos. Um dos gráficos é o período como função do comprimento, né? E o outro é aquele que eu acabei de mencionar a expressão para vocês, o período ao quadrado como função do comprimento, que a gente sabe que vai ser uma reta com um coeficiente angular em torno de 4. Vamos ver se isso se verifica. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar para oscilar, eu vou deixar oscilar algumas vezes até que o programa consiga tirar uma média e dar uma boa informação sobre o período para a gente. Sempre muito pequena amplitude, porque a gente quer que seja um pêndulo simples. Então, vamos colocar. Deixei oscilando, mandei coletar.
Está lá o primeiro ponto. Agora eu vou mudar o comprimento do pêndulo. Já tenho aqui algumas marcações para fazer naqueles pontos que o programa vai reconhecer. Essa distância aqui é 25 centímetros. Se você calcular o período do pêndulo de 25 centímetros, você tem em torno de 1 segundo, né? Então seria a base de tempo de 1 segundo, um pêndulo de 25 centímetros. Foi para coletar. Segundo ponto já feito. Veja que ele já calculou um coeficiente angular aqui de 4,17. Mas isso pode ser melhorado pegando mais pontos. Pequena amplitude. Só ajeitar aqui. Pequena amplitude. Coletando. Terceiro ponto, feito. Vamos para mais um. Quarto ponto. Aí, mais um. Último pontinho. Veja que se você está prestando atenção, você não precisa do sensor para ver que o período está aumentando, né? No início ele estava oscilando muito mais rapidamente. Vamos coletar então. Tá aí, né? Então veja que deu 4,11 nosso coeficiente linear. Cada vez que você pegar mais pontos, né? E você vai se aproximando daquele valor 4 esperado. Veja que a função do período como função do comprimento é essa função aqui, ó, não é uma função linear, né? A função aqui que é uma raiz quadrada, digamos assim, que é o que a gente espera. Mas se você lineariza essa função, que significa você graficar o período ao quadrado pelo comprimento, nesse caso, você tem aqui uma função linear e esse argumento aqui é exatamente em torno de 4. Bom, é interessante, né? Porque de fato, se você definir uma base de tempo, tá? Para o pêndulo, em termos de oscilações do pêndulo, é como se você estivesse medindo o tempo em unidades de comprimento do pêndulo, né? Na verdade, tem uma história interessante que quando o Galileu começou
né, a sua carreira científica em medicina, né? Depois ele migrou para matemática e tal, que era o que ele gostava de fazer. Mas enquanto ele esteve envolvido com a medicina, ele criou um aparelhinho, né, para medir pulsação. Um aparelhinho que é baseado num pêndulo. Ele fez esses desenvolvimentos enquanto ele estava lá ainda, né? Então você tem uma medida de pulsação, ficou por muito tempo o pessoal fazendo medida de pulsação em centímetros, digamos assim, né? Centímetros porque era tudo, a sua base de tempo era o comprimento do pêndulo simples, tá? Então esse aparelhinho aqui, muito simples, por muito tempo foi uma das principais bases de tempo que você tinha para medir em vários sistemas. Depois vieram os relógios de quartos, que também são oscilações harmônicas, só que são oscilações naturais de um cristalzinho, que você usa, por exemplo, com alta precisão como base de tempo para controlar outros sistemas, inclusive sistemas eletrônicos. Tá? Um relógio de quartzo que muita gente usou muito tempo é baseado nesse cristalzinho. Né? Você tem também osciladores eletrônicos que são usados como base de tempo, então eles têm um período muito bem definido e você usa isso como base de tempo. E as bases de tempos mais precisas que a gente tem hoje são os relógios atômicos, né? Que, de certo modo, você também tem frequências características, frequências naturais, nesse caso de transições atômicas, que são usadas como base de tempo e você consegue uma precisão muito grande na sua medida de tempo, né? Isso é o fundamento de várias coisas que a gente tem aqui. Em GPS, por exemplo, isso é fundamental. O seu celular hoje fica conversando todo o tempo com a central, porque a central está sincronizada em outro lugar que está sincronizado com algum momento com um relógio atômico, que envolve, então, uma medida de frequência muito precisa usada para definir uma base de tempo. Olha só, vamos pensar no seguinte, agora vamos olhar o seguinte, será que eu consigo determinar o momento de inércia de um disco maciço usando essas oscilações? Até que ponto isso funciona? Né? Então, a gente vai pegar esse disquinho aqui, ó, tá? E ele está conectado de fato, né? Vamos conectar ele aqui, ó, nessa polia, tá? Se você olhar, é essa mesma polia aqui onde está amarrado esse sistema aqui, ó. Se eu coloco o disco aqui na polia, né? Essa polia é com a polia que tem muito pouco atrito e coloco ele para oscilar em pequenos ângulos, né? Isso é um pêndulo físico, né? Acho que eu tinha falado pêndulo simples, mas é pêndulo físico, tá? Isso vai ser, então, um pêndulo físico. Eu quero determinar o momento de inércia desse disco aqui, utilizando esse pêndulo físico. O que eu tenho que fazer? Bom, eu posso medir o período, né? E aí eu sei a relação entre o período e o momento de inércia, eu determino o momento de inércia. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, né? Então, o que eu vou fazer é isso, ó. Vou colocar esse disco para oscilar. A distância D é o próprio raio do disco, né? Tá a distância da articulação até o centro de massa, que está no centro do disco, tá? Então, no lugar do D aqui, ó, apareceu o raio do disco, a massa do disco que eu conheço e a gravidade eu conheço, né? Eu posso determinar I0 medindo quem é T, tá? Então, basicamente, eu isolo o I0 ali, vai dar uma coisa desse tipo. Tá aí o meu disquinho. E esses são os parâmetros. Então, é um disco de 4 centímetros, a massa 88,6 gramas e a gravidade eu vou usar 9,81 metros por segundo ao quadrado. Olha, pessoal, antes de olhar o experimento, vamos calcular, porque esse aqui é um disco. Eu sei calcular o momento de inércia, né? Em relação a essa articulação aqui, a essa extremidade. O momento de inércia de um disco em relação ao centro é 1/2 de mr². Em relação a essa extremidade, eu vou somar mais mr², o famoso teorema dos eixos paralelos. Então, se o meu experimento eu calcular esse momento de inércia, deu isso aqui, ó, 2,13 kg vezes 10 a menos 4 kg vezes metro quadrado. Se eu conseguir medir isso diretamente através da oscilação, né, isso der o mesmo número, eu estou de modo indireto mostrando, né, experimentalmente o meu teorema dos eixos paralelos, porque eu usei ele aqui para calcular esse momento de inércia. Tá? Essa é uma coisa bem legal. Então, eu vou colocar o vídeo para rodar. O que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho a poliazinha. Essa polia é feita de plástico, ela é muito levinha, muito mais leve que o disco. Então, não preciso levar em conta a massa da polia, que ela vai estar oscilando também. Vamos considerar só o disco. Tá? O disco vai estar preso e vai poder oscilar em torno desse ponto aqui.
Tá? Aqui embaixo tem um relógio com precisão de décimos de segundos. Então, se você olhar aqui, eu posso medir o tempo que esse disquinho demorou para oscilar. Como a oscilação é bem rápida, eu vou esperar ele oscilar 20 vezes, aí sim parar o relógio. É o que vocês vão ver no filme agora. Vamos lá. Então, primeiro, eu estou mostrando lá que tem muito pouco atrito na polia. Eu coloquei ela para rodar, ela continua rodando lá. Que beleza. Parei só para a gente começar o experimento. Agora vamos colocar o disco lá no centro. Ele vai oscilar solidário com aquela polia. Décimo de segundo a precisão do relógio. Pequena amplitude, soltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. 9,9 segundos é o meu período. Tá? 9,9 segundos é o tempo de 20 oscilações. Então, o período é esse número dividido por 20. Dá 0,49 segundos. Tá? Agora, eu vou pegar esse valor aqui, substituir aqui. Vou pegar a massa, substituir aqui. A gravidade, substituir aqui. 2π² é uma constante também. Qual o número que dá? 2,15 kg vezes metros quadrados. Né? Olha só, calculado e aqui o medido. Olha como essa coisa de oscilação de pêndulo físico aqui pode ser uma maneira muito interessante de você medir momentos de inércia de um corpo qualquer, porque a gente fez para um disquinho só para comparar, mas a forma desse corpo aqui, ó, poderia ser qualquer coisa. Ok, gente, então vamos agora para o nosso experimento principal. Né? A gente vai pegar alguns sistemas oscilando em movimento harmônico simples e vocês vão fazer as suas análises depois para tirar informações sobre esses sistemas. Um dos sistemas vai ser um sistema massa-mola, não necessariamente vai ser esse aqui com sensor, vocês vão fazer a medida dos períodos observando o vídeo, os relógios que a gente vai colocar. Tá? E o outro sistema vai ser esse pêndulo físico que está mostrado aqui, que também está aqui na minha bancada. Tá? Então, gente, vamos então agora para o nosso experimento principal, né? E a ideia do experimento agora é vocês caracterizarem sistemas oscilando em movimento harmônico simples. Nós vamos usar dois experimentos aqui. O primeiro é o tradicional sistema massa-mola. Você tem uma mola, né, presa a uma massa e a gente vai monitorar essas oscilações. Só que ao invés de usar o sensor, como eu acabei de falar para você nos outros slides, né, aqui vocês vão usar um relógio para determinar o período de oscilação dessa mola. Tá? Também, né, um experimento proposto aqui é você fazer a caracterização de um pêndulo físico. Né? Então, a gente vai usar aqui a nossa poliazinha de baixo atrito, como eu mencionei para vocês, e vocês vão ter aqui um relógio para medir os períodos, depois calcular, baseado nesse período, o momento de inércia e comparar com o momento de inércia que você vai calcular para essa peça. Então, esse seria o objetivo principal. Bom, para, digamos assim, caracterizar a oscilação da mola, né, eu posso fazer a medida do período diretamente com o relógio, tá? Mas eu quero comparar isso com aquele valor que eu posso calcular. E para calcular a frequência natural de oscilação da mola e o período correspondente, eu preciso saber qual é a constante elástica dessa mola. Então nós vamos usar essa molinha aqui e antes do experimento de oscilação propriamente dito, vocês vão pegar os dados para fazer a análise da lei de Hooke para essa mola e determinar qual é a constante elástica dessa mola. Basicamente, né, vocês vão medir esse deslocamento, lembrando que esse deslocamento aqui é o deslocamento em relação à posição de equilíbrio da mola, no caso aqui a relaxada. Né? A gente vai adicionar algumas massas aqui, essa mola vai esticando, você vai medindo a diferença, né, em relação a esse ponto para obter o X e a gente vai dar para vocês qual é a massa que a gente vai adicionando cada vez. Em cada vez que a gente colocar ali o sistema, a primeira vez a gente vai adicionar o ganchinho, né? A gente vai colocar aqui o ganchinho para medir as massas. Esse ganchinho aqui, ele tem uma massa de 4,64 gramas. Tá? A partir desse momento, a gente vai adicionar no ganchinho, que vai puxar um pouquinho mais a mola, duas dessas argolinhas aqui. Tá? Cada conjunto de duas argolinhas tem uma massa de 3,30 gramas.
Tá? Então, sabendo aqui qual é a força-peso, né, que vai sendo adicionada em cada deslocamento que a mola for fazendo, eu posso, por exemplo, fazer um gráfico dessa força como função do deslocamento. Isso vai dar uma reta e o coeficiente linear, então, é a constante elástica da mola. Tá? Então, vou rodar o filme e vocês vão anotar, então, as posições, né, à medida que a mola vai se distendendo por causa da inserção das massinhas. Vai lá, aí você já pode anotar qual é a posição de equilíbrio da massa. Escolha uma referência, pode ser a extremidade da mola, por exemplo. A primeira massa é o próprio ganchinho, ó, já distendeu a mola. Tá lá? Vendo, tá só parando a mola agora um pouquinho. Você pode anotar qual é a posição. Colocou o primeiro par de argolinhas. A mola foi parar nessa nova posição aí. Tá lá o segundo par de argolinhas agora. Nova posição. Mais um parzinho. Ok, então com esse conjunto de medidas, então, você é capaz então de determinar qual é a constante elástica da mola. Bom, agora a gente vai então para você determinar qual é o período de oscilação do nosso sistema massa-mola no ar. O que vocês estão vendo aqui é simplesmente uma pequena massinha. A massa, né, desse corpinho aqui é de 36,3 gramas, tá? Isso aqui está conectado aqui em cima, não dá para ver, mas dá aquela mesma mola que vocês acabaram de ver o experimento da lei de Hooke, tá? E o que você vai e um relógio aqui, né, onde você vai poder medir qual é o período de oscilação. Tá? Então você pode com esse relógio medir qual é o período de oscilação, sabendo essa massa aqui e a constante da mola, por exemplo, você pode calcular o período de oscilação e vamos ver se essas coisas concordam ou não. Tá? Então, para calcular o período, né, lembrando, massa dividido por constante da mola, que você já determinou, a massa eu acabei de te dar, você calcula o período. E depois vamos fazer o experimento para você medir isso. Tá lá. O experimento está em câmera lenta, ó, começou. Toda vez que ele voltar para a mesma posição, é uma oscilação. Então, foi uma, duas. A gente vai deixar rodando aí um tempo, vai ter um certo número de oscilação, você escolhe aí quantas oscilações você quer pegar para ter uma boa precisão do seu período.
Tá aí, tá? Então, o trabalho agora de determinar o período e comparar com o valor calculado é de vocês. Lembrando aí que a massa pendurada ali foi de 36,3, mais ou menos 0,1 gramas. Próximo experimento agora é com pêndulo físico, né? Então, o experimento que vocês vão fazer é basicamente determinar qual é o momento de inércia a partir de características do seu pêndulo físico, tá? E qual é o seu pêndulo físico? Vai ser esse sistema que está aqui, ó, onde eu tenho uma haste, tá? Não tem massa desprezível essa haste, ela tem uma certa massa, tá? E aqui eu coloco um corpo com uma outra massa, né? Então, com isso, você primeiro pode, por exemplo, se eu te der as dimensões certinhas aqui, você pode calcular qual é o momento de inércia desse pêndulo em relação ao ponto de articulação. As dimensões são essas seguintes, ó. A distância dessa extremidade até a articulação, chamei de L1 aqui, é 2,5 mais ou menos 0,1 centímetros. O comprimento da haste total, desde uma extremidade até na outra, é de 38 centímetros. O comprimento do centro da haste aqui até a extremidade, obviamente, esse tem um pontinho aqui, tem uma articulação aqui bem no meio da haste, é de 19 centímetros. Então, essas são dimensões que você vai precisar para calcular o momento de inércia. A massa da haste é de 26,6 gramas, tá? Então, a haste tem essa massa aí. E a pecinha aqui, pessoal, ela tem as seguintes dimensões. O diâmetro dela é de 2,5 centímetros. A altura, que seria essa altura aqui, é de 2 centímetros. Ó, veja que essa face aqui, ela está situada na extremidade da barra, na extremidade da haste. Então, a haste atravessa a pecinha e vai até na extremidade inferior, tá? Então, o comprimento, digamos aqui, a altura da pecinha tem uma contribuiçãozinha aqui também que você precisa considerar para calcular o momento de inércia. A massa dessa pecinha é de 75,3 gramas. Tá? Com essas informações aqui, você tem que ser capaz de calcular o momento de inércia da haste em relação à articulação, por fins puramente geométricos, né? Usando lá as fórmulas, as aproximações que você usa para calcular o momento de inércia. Um detalhe importante aqui, pessoal, é que para determinar o momento de inércia via cálculo, via medida do pêndulo físico, então a gente vai colocar esse sistema para medir aqui com o pêndulo físico, tá? Você precisa saber essa distância D, que é da articulação até ao centro de massa da haste. Então, outro cálculo que você vai precisar fazer, e você pode usar essas mesmas informações, é qual é a posição do centro de massa da haste aqui, né? Que não é tão trivial, porque eu tenho esse carinha aqui, a haste tem massa e tudo mais. Então você vai precisar também usar essas informações para determinar a posição do centro de massa e determinar então depois qual é a distância D. Fazendo isso, a massa aqui que aparece aqui, tá? É a massa total do sistema, né? Seria M' mais Emão. Aqui é a gravidade. Essa distância você vai determinar, você vai medir então o período de oscilação desse pêndulo físico e a partir daqui determinar qual que seria o momento de inércia. Compare esse momento de inércia aqui com o momento que você determinou através do cálculo. Então tá aí a medida, ó. Relógio em décimo de segundo, 1, 2, meça aí uma certa quantidade de oscilações, tire uma média para determinar o período. A partir desse valor e dos valores dados anteriormente, determine o momento de inércia desse pêndulo físico. Outra medida que a gente vai fazer com o mesmo pêndulo agora é medir quando a haste está articulada aqui no centro, né? Então já está aí rodando a medida, você pode fazer exatamente o mesmo cálculo. Vai mudar as coisas porque vai mudar a distância D, né? O momento de inércia calculado como determinado vão ser diferentes porque você mudou o ponto de articulação. Mas é exatamente a mesma ideia de antes. Então determine o momento de inércia via cálculo de período e também via cálculo geométrico.
Com respeito às análises, então, pessoal, você, a partir do experimento que nós apresentamos, você pode determinar a constante elástica da mola utilizando a lei de Hooke, e sempre estimando as incertezas e erros. Tá? Você também pode determinar o período de oscilação do sistema massa-mola, oscilando como MHS, e comparar com o valor da frequência natural obtido pela relação raiz de K sobre M. Por último, então, determinar o momento de inércia dos corpos apresentados, na verdade o nosso pêndulo físico oscilando em dois eixos diferentes, sempre comparando o valor da medida direta, pelo período de oscilação, com aquele valor calculado pelos seus conhecimentos de momento de inércia, de cálculo de momento de inércia. Resumo do vídeo, então, pessoal. Nós apresentamos conceitos envolvidos na descrição de sistemas oscilando em torno da posição de equilíbrio, apresentamos um sistema massa-mola e pêndulo simples e físico como modelos de sistema oscilando em movimento harmônico simples. Apresentamos e discutimos as características gerais das soluções do MHS com particularização para os casos do sistema massa-mola e pêndulos. Né? E os vídeos que a gente tem apresentado sobre oscilações mecânicas, né? O primeiro é sobre o oscilador harmônico simples, onde a gente apresenta uma formulação, a equação do movimento e a solução. É um vídeo, digamos assim, mais teórico. Esse, que é o de oscilador harmônico simples, onde a gente apresentou lá os resultados do sistema massa-mola e pêndulos. Aqui nós temos coletas de dados. Você também vai achar lá osciladores harmônicos amortecidos e forçados, também com o mesmo viés mais teórico de solução da equação de movimento. Um de oscilador amortecido e regimes de amortecimento em sistemas massa-mola. Esse também vai ter coleta de dados. E, por fim, um vídeo sobre oscilador harmônico forçado, onde a gente foca no fenômeno da ressonância mecânica. Muito obrigado, pessoal. Bom trabalho nas suas análises e espero que tenham gostado do vídeo.